la comunión con los hermanos sobre el libro de Romanos. Estamos disfrutando por este meses sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos habla del Evangelio de Dios. Aleluya. Amén. Estamos muy contentos porque el Evangelio de Dios es muy grande y nosotros aún no descobrimos su grandeza verdadeira. Por isso, eu queria, esta noite, falar algo sobre isso. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o Evangelho de Deus, que ele havia prometido antes de sus profetas, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Nosotros fuimos criados por Deus de uma maneira maravilhosa. Amém. Quando Deus nos criou, Ele nos criou, como dice Gênesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sujuzgadla, y señoread de los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el hombre fue creado por Dios con un gran propósito. Amén. Aleluya. Amén. El hombre fue la única criatura que fue creada a la imagen de Dios y también conforme su semejanza. Porque Dios tiene un objetivo de hacer hombre, como puedo decir, hacer hombre su misma imagen y su misma gloria. Amén. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, versículo 7, podemos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es, ¿qué él es? Él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces todo varón es imagen y gloria de Dios. Dios nos hizo a su imagen, nos creó a su imagen. Y su expectativa sobre nosotros es que un día nosotros seamos su gloria. No sé si ustedes pueden entender. Entonces nosotros fuimos creados con su imagen. Dios entonces planeó que Él pueda llenar este hombre con su propia vida, con su misma vida y su naturaleza santa. Y cuando la vida de Dios llena totalmente este hombre será la gloria de Dios. Amén. ¿Entienden, no? Entonces nosotros fuimos creados con un propósito muy elevado, muy grandioso. Pero este hombre, por
fue engañado, fue iludido por la serpiente y sí hubo la transgresión contra la palabra de Dios y el pecado entró y la muerte también entró en el hombre y la muerte pasó para todos los hombres. Es la triste historia de ese hombre que fue creado por Dios de una manera grandiosa. Eso está en Romanos 3. ¿Dónde está? Romanos. Oh, Señor Jesús. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre pecó, él quedó destituidos de la gloria de Dios. Dios tenía la esperanza de gloria en este hombre, pero ahora este hombre cayó y Dios perdió la esperanza y quedó destituido de la gloria de Dios. Y Romanos 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por la transgresión de una persona, y la muerte pasó para todos los hombres. El pecado pasó para todos los hombres, y por el pecado la muerte también entró en el hombre. Y la muerte pasó para todos los hombres porque todos pecaron. Así nosotros ya nacimos pecadores. Y nosotros no tenemos cómo más recibir la vida de Dios y su naturaleza santa. Y estamos ya condenados para la muerte. Es eso que está en capítulo 5, versículo 15 de Romanos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, solo hasta ahí, ¿no? Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Hermanos, no sé si ustedes percibieron, por causa de pecado, por causa de la transgresión de un solo hombre, la ofensa de un solo hombre, el pecado entró en el hombre, el pecado pasó para todos nosotros. Y el juicio de Dios ya fue hecho. Todos nosotros ya fuimos juzgados por Dios, y no solamente juzgados por Dios, ya fuimos condenados por Dios, condenados a la muerte eterna. No tenemos ninguna esperanza de salvar a nosotros. Si solo hay una manera de salvar a nosotros, es derramando nuestra sangre. Eso no está en Hebreos 9. Versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, no hay perdón de nuestros pecados mientras no hay derramamiento de sangre. Y si nosotros derramamos nuestra sangre, nós estamos acabados también para Dios. Pero gracias al Señor, Dios, Él preparó una redención para nosotros. Él envió su Hijo. Eso está en
¿Dónde está? Señor Jesús. Capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Oh Señor Jesús. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, es mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, nosotros estábamos ya juzgados, ya condenados, não teníamos ninguna esperanza de recibir la vida de Dios, porque el camino para el árbol de la vida fue cerrada para el hombre. Cerrada por lo que podemos ver en Génesis 3. Génesis 3. Señor Jesús. Espero que Dios esta noche pueda revelar a ustedes. Amén. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, para el hombre, el camino para el árbol de la vida estaba cerrado. Este hombre no tenía más acceso al árbol de la vida, no tenía más acceso al propio Dios, al mismo Dios. Oh Señor Jesús. ¿Y qué cerraba este camino? Querubines. Querubines representan ¿qué? ¿Quién sabe? Querubines representan la gloria de Dios. Y una espada encendida. La espada representa la justicia de Dios. Encendida con fuego. Fuego representa la santidad de Dios. Entonces, el hombre, el camino para el árbol de la vida, esto es, el camino para llegar al mismo Dios, estaba cerrada por exigencia de 3 elementos: justicia de Dios, santidad de Dios y de la gloria de Dios. Mientras cuando el hombre no consigue satisfacer estos 3 elementos, no hay como si llegar hacia Dios. Estamos condenados a quedar lejos de Dios, a la perdición eterna. Pero gracias a Dios por la redención de sangre de Cristo. Dios preparó un sacrificio e hizo, por medio de la sangre de Cristo, hizo la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? ¿Quién sabe? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la expiación? Expiación y propiciación es algo para, ¿cómo puedo decir? Para aplacar, hay eso en español, para aplacar la ira de Dios. ¿Es eso que tem essa palavra aplacar em espanhol?
Hay esa, hay esa palabra. Se acalmar, para aparcar la ira de Dios. Por causa de la ofensa del hombre, no tenemos paz con Dios. Entonces, solamente la sangre puede aplacar la ira de Dios. Entonces, eso es la expiación, es la propiciación. Yo quería mostrar una figura que es de tabernáculo, visión de tabernáculo. Esta es la visión de tabernáculo. Nosotros tenemos atrio exterior y más adentro tenemos lugar santo. En este lugar santo tenemos candelabro, candelero. Nosotros tenemos la mesa de los panes y tenemos un altar de incienso, ¿cierto? ¿Consiguen ver? Acá, ¿no? Esto acá es lugar santo, the holy place. Y aquí más adentro está el santo de los santos. Santísimo lugar. Y el santísimo lugar es lugar donde Dios está. Amén. Y donde Dios está una arca de alianza, una arca de testimonio. Y aquí tiene velo. No se puede pasar, nadie puede pasar. Y en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año, pero tiene que entrar con sangre para la expiación por todo el pueblo de Dios, por todo el pueblo, ¿no es? Entonces, ¿cómo se hacía esa expiación? Una vez por año. Primeramente, el sumo sacerdote tenía que sacrificar un becerro. Y con la sangre de becerro, él entraba en el lugar santísimo para hacer expiación, aplacar, acalmar la ira de Dios para sus propios pecados. Pero, ¿cómo es la arca de alianza? Yo quería mostrar cómo es la arca de alianza. Esa es la arca de alianza. Cuando sumo sacerdote abrir el velo para esparcir la sangre sobre la tampa de la arca, pero cuando abre el velo, aquí están los dos querubines. Los querubines son la gloria de Dios. Ellos están vigilando para ver si hay algo que no pasó por la justicia de Dios, no pasó por la santidad de Dios y no pasó por la gloria de Dios. Cuando alguien así entra en Santo dos Santos, sería muerto, inmediatamente muerto. Entonces, cuando sumo sacerdote abrir el velo, antes de esparcir la sangre, ya tenía sido muerto. ¿El hermano entiende? Entonces, Dios mandó que antes de entrar, el sumo sacerdote tenía que tomar un incensario, y tomar 2 punhados de incenso molido. ¿Cómo es punhado? ¿Punhado? 2 punhados de incenso molido. Y con la sangre de becerro junto, pero antes de abrir el velo, él tenía que echar incienso molido sobre incensario y producía fumaça, humo. Y humo cubría a arca
para que sumo sacerdote pueda abrir el velo y esparcir la sangre de becerro. ¿Usted sabía de eso o no? Así era hecho, ¿no?, la expiación. Entonces, así, el sumo sacerdote no moría, porque él, con el humo de incenso, él conseguía esparcir la sangre de becerro para la expiación de sus propios pecados. Ahí una vez hecho eso, él salía del lugar santísimo, ele iba sacrificar como é que é um bode? Como é que é um bode? Um chivo, não é isso? E então se sacrificava um chivo e como? Macho cabrío, porque tinha que tomar dois macho cabríos, e um era sacrificado, e com sua sangue, sumo sacerdote esparcia sobre a tampa propiciatória para a expiação de los pecados do povo. E o outro macho cabrío era enviado para o deserto. É chamado de macho cabrío emissário. É isso, não? Eu conosco isso em português, não sei como você chama, não? Então, assim era hecho a expiação, esta tampa de la arca chama-se propiciatório. Propiciatório. Então, os dois querubines miravam sobre a tampa propiciatória para ver se há sangue, para que pueda aceitar um pecador que derramou sua sangue e tenha paz com Deus. Hermanos, nós nunca poderíamos entrar em lugar santíssimo, pero graças a Deus por la sangre de Cristo. Cristo hizo la redenção por nossa causa. E nós hoje podemos entrar com a sangre de Cristo. Então, os dois querubines, quando miravam para a sangre de Cristo, nos aceitava. E agora, irmãos, nós podemos entrar para o lugar santíssimo. Não sei se você está contente. Eu estou muito animado com isso. Antes não tínhamos nenhuma maneira de entrar, pero agora, por a sangre de Cristo, podemos. Por isso, esse versículo habla aqui, versículo 24, vou ler de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus puso como propiciação, que é essa tampa propiciatória. Deus puso como propiciação por meio da fé em sua sangre, para manifestar sua justiça. Hermanos, graças a Deus, fomos todos justificados sem fazer nada, solamente por la fé, solamente por crer em Jesus Cristo. Oh Senhor Jesus, eu não hice nada, solamente creí em Jesus Cristo, creí em sua obra redentora. Ele derramou sua sangue e Deus derramou e esparciu sobre a tampa propiciatória, e agora Deus me aceita para entrar em sua presença em lugar santíssimo. Irmão, não é bueno isso? Não tivemos que fazer nada. Por isso que em capítulo 5, versículo 1, disse: hermanos, amém, nós todos devemos saltar por isso. Saltar de alegria. Saltar de alegria. Justificados, pois, por la fé, tenemos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo.
Vou ler nuevamente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo hizo, su sangre hizo la propiciación por nuestros pecados. Su sangre aplacó, acalmó la ira de Dios. Y ahora su sangre hizo la reconciliación con Dios. Hoy nosotros tenemos paz con Dios. Podemos entrar en lugar santísimo sin miedo. ¿No es eso que habla en Hebreos 4? ¿Quién sabe dónde está? Hebreos 4. Versículo 15. Versículo 15. É isso, né? É. Porque não temos sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nuestras debilidades, sino uno que foi tentado em todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Portanto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? ¿Qué es trono de la gracia? ¿Dónde está hoy trono de la gracia? ¿Dónde está? ¿Está en Jerusalén? ¿Está en Sion? ¿Dónde está trono de la gracia? Trono de la gracia, hermanos, es propiciatorio. Essa tampa del arca de aliança chama-se trono de la gracia. Podemos chegar-nos para o trono de la gracia confiadamente. Sem medo. Oh, Senhor Jesus. Para quê? Para alcançar misericórdia e achar graça para o oportuno socorro. Hermano, essa é a primeira parte do Evangelho de Deus que nos traz a salvação maravilhosa de Deus. Nada tuvimos que fazer. Deus, por meio de Cristo, hizo todo para nós. Preparou todo. E tudo que necessitamos fazer é crer em Ele. Senhor Jesus, no dia que você recebeu Jesucristo como seu Salvador, como seu Senhor, não é? Ele entrou em você com sua sangre e sua reconciliação com Deus. E com sua sangre hizo a redenção, com a propiciação por tus pecados. E agora tu tens paz com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, você pode entrar na presença de Deus. Irmão, quem somos nós? Podemos hoje entrar por el caminho para acesso ao árvore da vida. Podemos outra vez ter acesso para o próprio Deus. Podemos viver em sua presença. Irmão, isso é tremendo. Isso não é tremendo. Todo por causa da justiça de Deus. E que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, hermanos, é por la fé. Fuimos justificados por la fé, mediante la redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Estão contentos? Eu estou muito contento. Nada tenho que fazer, solamente crer. E por la fé, eu tenho outra vez, hermano, acesso a Deus. Puedo vivir na presença de Deus. Isso Deus planeou, o Evangelho de Deus para isso. Pero de este momento para adelante vem uma outra etapa de la salvação de Deus. Hasta ahora es la etapa de la justificación. Nosotros por la justicia de Dios
fuimos llevados de vuelta para la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios, hermanos, nunca seríamos salvos. Por gracias al Señor, esa es la condición primordial. Primera condición es que nosotros volvemos para la presencia de Dios. Pero ahora, de hoy adelante, tiene otro proceso. ¿Qué proceso es ese? Es lo que nosotros estamos leyendo en capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Oh, Señor Jesús. 5:20. ¿No es una? No. No, perdón. 5:10. 5:10. Porque si siendo inimigos, fuimos reconciliados com Deus. Não é? Não fuimos reconciliados com Deus? Por la muerte de su Hijo. Entonces la muerte, hermano, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Dios. La muerte de su Hijo hizo un trabajo grande, grandioso, para que yo tenga paz con Dios. Yo pueda vivir en la presencia de Dios. Pero una vez reconciliados, mucho más. Mucho más. Esta noche yo quiero predicar un evangelio muy elevado. No es solo la redención de Cristo, no solamente la justificación. Dios quiere salvar a usted por completo. Hasta ahora, Dios solucionó todo el problema de sus pecados. Todas as coisas sucias que o homem praticou, Deus pudo limpar todo e levar-nos de volta para Deus. E temos a paz com Deus. Pero nossa persona não foi tocada. Entende, não? Deus quer cambiar sua persona. Hasta ahora, ele solucionou o problema de seus pecados. Pero agora, ele quer cambiar você. Será que é possível? Por sua muerte, hizo um trabalho justificando-nos. Por sua muerte, ele nos reconciliou com Deus. Por sua muerte, nos trajo paz com Deus. Agora, muito mais, seremos salvos por sua vida. Se a muerte hizo esse trabalho tão grande, me reconciliando com Deus, trayéndome na presença de Deus, tendo paz com Deus, sua vida irá trabalhar muito mais. Hará um trabalho muito mais grande. Acredito ou não? Em Carlos. Por isso, essa palavra muito mais significa um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É um ponto que hace um cambio de direção. Se hasta agora nós recebemos todo gratuitamente de Deus, não tenho que fazer nada. Deus preparou Cristo para mim, como a redenção foi para mim. Su sangue derramado é para fazer propiciação por meus pecados. E hoje eu tenho paz com Deus. Pero de agora em diante, Deus quer salvar minha vida, salvar minha persona por meio de sua vida. Não solamente por sua muerte, agora é por sua vida. Por sua vida, Deus quer salvar você. Porque nós, homens, nós somos hechos de três partes: espírito, alma e corpo. Espírito, quando Cristo hizo todo esse trabalho por nós, a redenção nos trajo em la presença de Deus.
E quando nós creemos em nosso coração e confessamos com nossa boca, Jesucristo é nosso Senhor, este Deus maravilhoso entrou em nosso espírito. Amém. Nós logramos a salvação de espírito. Nós fomos regenerados por el Espírito. Fuimos engendrados por Deus em nosso espírito. ¿Está claro? Pero nossa alma não foi cambiado. Deus quer cambiar nossa alma, nossa mente, emoção, vontade. O que você acha? É possível ou não? É possível? Esse trabalho parece muito difícil. Por quê? Se nós estudamos a história da humanidade, irmão, a história da humanidade só tem um fim: é corrupção, corrupção e corrupção. Deus criou Adão, mas quando chegou no tempo de Noé, a terra estava llena de violência e maldade. E Deus então começou de novo com a família de Noé, pero no tempo de Abraão, solamente 350 anos depois, não havia que adorava a Deus verdadeiro. Todos adoravam a outros deuses, com exceção de Abraão. O homem é terrível. Esse homem parece ser impossível de se cambiar. Nós somos difíceis, não somos? Alguém aqui que acha que é muito bueno, que não necessita ser salvo por Deus, por sua vida, e que facilmente, né, pode cambiar seu ser. Irmão, nós somos muito difíceis. Eu vou perguntar para as mulheres. Você acredita que seu marido pode cambiar? Será? Pode cambiar hasta um ponto, pero não acredito muito que cambia muito mais que este ponto, não é? Eu vou perguntar para os maridos. Será que sua esposa acredita que sua esposa pode ser salva por Deus e cambiar sua alma? Será? Não seja tão religioso assim, não? Por Deus. Eu quero ver se você realmente acredita que depois de tentar anos e anos, eu juro que eu vou cambiar, pero depois não cambia. Nunca mais vou fazer isso, pero depois sim. Não é assim? Nós somos difíceis, muito difíceis. Ele não é. Ó Senhor Jesus, pero Deus, Ele tem como cambiar. Ele não quer cambiar solamente exteriormente. Ele não quer fazer um cambio comportamental. Se os cambios comportamentales solucionassem o problema, era fácil. Nós traímos os como chama? Os palestrantes, como chama? Os que dão charlas sobre matrimônio, sobre como é motivação, não é? E nós fazemos, né, os maridos cambiar sua atitude de comportamento e regalar uma rosa, né, para sua esposa, pero isso não cambia sua natureza. Pode cambiar por uma semana, 2 semanas, quanto muito.
Nosotros precisamos, hermanos, de la vida de Dios. Dios quiere cambiar nosotros, ¿sabe por qué proceso? Porque la justificación nos solucionó todos los problemas de los pecados, nos trajo hacia Dios y nosotros tenemos hoy paz con Dios. Pero ¿es para qué? Es para que nosotros podamos recibir el mismo Dios como vida y naturaleza. Porque sin recibir la vida y naturaleza de Dios, no hay cambio real en nosotros. Después de la justificación, ahora, hermanos, mucho más es el proceso de santificación. Nosotros necesitamos de que Dios salva a nosotros por medio de la santificación. Pero santificación para muchos creyentes, muchos cristianos, santificación es vivir una vida sin pecado. Santificación es vivir una vida sin hacer cosas malas. Hermano, no es solamente eso. ¿Sabe qué es santo? ¿Cuál es la definición de ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Quién sabe? Separado, apartado. ¿Por qué separado, apartado? Porque solo Dios es santo. Nadie y nada más es santo. Por eso Dios es apartado de los demás. Dios es distinto de todos los demás. Dios en la Biblia siempre dice, yo soy el único. Aparte de mí no hay otro. Yo soy Dios. Yo soy santo. Entonces, santo es Dios. Santo no es no pecar. Santo no es no hacer cosas malas. Santo es Dios. En ese universo hay solamente uno que es santo. Santo es Dios. Entonces, para usted ser santo, tiene que tener Dios. ¿Entiende lo que hablo? Si usted quiere se santificar, necesita cada vez más de ese Dios santo en su alma, trabajado para dentro de su alma. Ese es el proceso de santificación. ¿Está dispuesto? Por eso que en Romanos 11 dice así, ¿no? Romanos 11. Versículo 24. É isso, né? Onde está o... É, 24. Porque se tu fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, e contra a naturaleza fuiste injertado en el bueno olivo, quanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿No es? Y aquí, en versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, nosotros necesitamos estar injertado en la buena olivo. ¿Y cómo está injertado en la buena olivera? ¿Por qué eso soluciona? Porque tenemos la raíz que es santa. Y después, como dice,
Pois si algunas de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, esta es la manera de la salvación de Dios. Dios quiere que nosotros, como una rama que era de un olivo silvestre, nosotros seamos ahora, esta rama sea injertado en la bueno olivo, para recibir de la raíz santa y del salvio santo. Y así, poco a poco, hermanos, nosotros estamos siendo transformados. Amén. Y la transformación es por una mudanza, un cambio metabólico. ¿Qué es un cambio metabólico? ¿Quién sabe? ¿Qué es un cambio metabólico? Es por medio de sustitución. Las células nuevas entran en lugar que las células viejas salen. Eso es la transformación metabólica. Nosotros todos los días estamos comiendo y está ocurriendo la transformación metabólica en nuestra vida, ¿no? Nuestro ser físicamente. Pero espiritualmente nosotros necesitamos de este cambio metabólico. Por eso debemos recibir de la raíz santa, de la savia, y de la rica savia del olivo, que es la vida santa de Dios. Oh, Señor Jesús. Infelizmente para yo me expresar en español está difícil, pero yo espero que usted pueda recibir revelación por esa palabra. Porque la única manera que Dios tiene para nos transformar, hermanos, es así. Nosotros debemos todos los días recibir la vida santa de Dios, la savia santa de Dios, para que haya ese cambio en nosotros. Y al mismo tiempo que ocurre la santificación, también ocurre, es que esta noche tengo muy poco tiempo para explicar, y al mismo tiempo ocurre la glorificación. La santificación y la glorificación acontece al mismo tiempo. Porque, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, hermanos, es el mismo Dios siendo saturado por nosotros. Cuando Dios nos satura totalmente y nosotros vamos, cuando nosotros, las personas van a mirar en nosotros la presencia de Dios, la persona de Dios, el carácter de Dios, naturaleza de Dios, estarán mirando para la gloria de Dios. ¿Acreditan en eso? Por eso, hermanos, Dios espera de nosotros la esperanza de la gloria de Dios. Y nosotros estamos siendo transformados poco a poco para isso. Então, por isso que em Romanos 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dios quiere ver la gloria en nosotros. Amén. Dios quiere trabajar su vida santa en nosotros hasta que la gloria, Dios, sea totalmente saturado por nosotros. Amén. Su vida, su naturaleza nos llena completamente. Eso es la santificación, es la glorificación.
Por isso, irmãos, nós temos a esperança da glória de Deus. Quando Cristo venir em sua segunda venida, nós seremos, se permitimos que essa salvação opere em nós vamos ser todos transformados, santificados e glorificados. E nós seremos a glória de Deus. Esta é a esperança da glória de Deus. Pero, para obter, aqui habla, não? Oh Senhor Jesus. E nos gloriamos em la esperança de la glória de Deus. Que é nos gloriamos, nos gabamos, nos sentimos orgulhosos de poder ter a esperança da glória de Deus. Você pode gloriar-se em la esperança da glória de Deus? Porque um dia você pode ser a glória de Deus. Amém. Se permitir que a vida de Deus haga sua salvação. Amém. Se permitir a santificação operar em você, você será a glória de Deus. Amém. Pero, para chegar lá, temos versículo 3. E não só isto, senão que também nos gloriamos. Essa palavra nada lhe gusta. Nada lhe gusta. Também nos gloriamos em las tribulações. Quando hablamos em nos gloriar em la glória de la esperança da glória de Deus, todo amém, aleluia. Pero em nos gloriar também em las tribulações, nada lhe gusta. Oh Senhor Jesus. Porque se nós queremos ser a glória de Deus, se queremos hoje ser transformados, santificados e chegar a ser glorificado, hermanos, nós devemos ver a importância das tribulações. As tribulações vêm para que podamos receber mais da sábia santa de Deus, da raiz santa de Deus. Porque é fácil nós, em uma reunião, receber doutrinariamente doutrinas sobre isso. Mas, irmãos, é difícil em nosso dia a dia aceitar que nossas tribulações diárias estão contribuindo para nossa salvação. Porque quando vêm as tribulações de dia a dia, de seus ninhos te dando trabalho, de seu marido, de sua esposa, de seu jefe, os amigos, vecinos, os hermanos, mas nós não conseguimos nos gloriar em las tribulações. Pero, hermanos, devemos aprender que todas as tribulações para nós têm um objetivo de nos glorificar. Amém. Acredita? Amém. Não reclama mais. Não, nunca mais murmurações. Pero nós devemos ver que Deus permite que as tribulações que se referem acá não são revelações, não são tribulações grandes, tragédias. Não. Essas tribulações são as tribulações comuns de dia a dia. Manhã temprano, quando acorda e tem que trabalhar, já empieza as tribulações. Não é assim? Não empieza as tribulações? São as pequenas tribulações normais de dia a dia. E quando nós conseguimos ver que essas tribulações têm um propósito de nos tornar mais santos, para tornar-nos mais glória de Deus, mais vida de Deus entre nós, mais natureza de Deus entre nós, porque nós, para que haga a transformação metabólica, temos que rechazar algo.
Las tribulaciones nos ayudan a rechazar lo que es viejo. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué que nosotros no queremos mucho en cambio de nuestra esposa, de nuestro marido? Porque nosotros no es fácil nosotros echarmos fuera lo viejo. Nosotros mantenemos lo que siempre fuimos. Debemos, hermanos, aprender a echar fuera. Cuando viene una tribulación, mi mujer habla demais. Já não aguento mais. Já falou 46 vezes o mesmo. Oh, Senhor Jesus, não aguento mais. Pero, ¿por que ella estava falando? Deus quer que você aprenda a echar fora seu viejo homem. E cambie de atitude e volve para o Senhor. Para que a vida de Deus, a sábia santa de Deus, a raiz santa de Deus pueda entrar mais em você. Amém. Hermanos, assim é a vida matrimonial. Se não conseguimos mirar para isso, não conseguimos ter revelação sobre isso, hermanos, é difícil vivermos juntos. Servir juntos na igreja também é o mesmo, não é verdade? Devemos ver, irmãos, em tudo, devemos gloriarnos en las tribulaciones, porque la tribulación produce perseverancia. Perseverancia hace con que uno no desiste fácil, no abandona todo. Cuando una persona que siempre fue muy protegida es una persona que no aguenta nada. Então, não tem a perseverança. Irmão, nós devemos deixar que as tribulações venham para nos fazer produzir perseverança. Nós devemos ter a resiliência, como o irmão Dong tem, não? Então, nós perseveramos. Venga dificuldade, venga problemas, nós perseveramos e seguimos. Nós não desistimos. Né? Por qualquer dificuldade, não. E a perseverança produz quê? Que diz acá? Produz? Aqui diz prueba. Aqui diz tribulação produz paciência, pero essa paciência não é mais que paciência, é perseverança. Porque paciência é algo que uno pode ter nascido com ele. Uno é mais paciente que o outro, pero perseverancia não nasce, nada nasce com perseverança. Perseverança é produzida por la tribulação. Então, é melhor traduzir para perseverança, e a perseverança produz prueba. Eu posso melhor traduzir para não é experiência, também não é bom. Caráter aprovado. Caráter aprovado quer dizer que todas as tribulações, irmãos, são pruebas, são testes. Você, quando vamos para a escola, o professor não dá uma prova, teste, para quê? Para quê? Para nos testar, para nos avaliar, não é isso? Pero qual é o objetivo de testes? Para aprovar. Amém. Deus quer nos aprovar. Amém. Então, Deus, as tribulações são como provas, como testes. Deus quer saber em este assunto com sua mulher, será que está aprovado já ou não? Ou depois de 10 anos, 20 anos, sigue o mesmo? Deus quer te aprovar. Vamos ser aprovados. Amém. Depois de aprovados, então produz a esperança. Amém. E a esperança acá é a esperança da glória de Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Infelizmente, irmãos, eu vou parar por acá, porque quando Pablo escreveu isso, os irmãos dudavam
que isso funcionasse. Parece ser muito difícil, porque em todos os siglos, os homens sempre foram muito difíceis. Por exemplo, Deus trabalhou, sacou seu povo de Egipto e logrou ter um povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre foi um povo rebelde. E tuvo um momento de vitória, mas muitos momentos de fracasso. Parece que Deus não tem como trabalhar em homem, não tem maneira de trabalhar em homem. E por final, o povo foi levado para cautiverio. E agora, no Novo Testamento, lo mesmo. A igreja foi engendrada por Deus, e parece que o que nós vimos em meio do cristianismo, nós não vemos muita gente madura, não vemos muita gente trabalhada por Deus. Parece ser impossível. Pero, irmão, isso tem que ser possível entre nós. Será que vamos ser outros derrotados pela mesma condição do homem? Nós, irmãos, temos a vida de Deus. É possível. É possível. Solamente depende de nossa cooperação. Se nós cooperamos, Deus quer nos cambiar. Deus necessita em cada igreja produzir um grupo de vencedores. Deixamos de ser ninhos e deixamos nossa niñez. Quedamos aí sempre criticando, sempre infantiles. Deus quer um grupo de pessoas que seja maduro. Precisamos madurar, irmãos. E para isso nós devemos aprender a permitir que essa vida nos salve. Por meio de tribulação, por meio de perseverança, de caráter aprovado e, por final, esperança da glória de Deus. E assim, Cristo poderá venir. Se não, nós vamos esperar quem? Será que não é possível? Eu vou para casa. Não? Se nós não cambiamos, né? E cada 6 meses nós venimos acá, pero nada cambia, então, né? Então parece que nosso trabalho não tem fruto. Pero, irmãos, mas essa palavra pode produzir fruto. Nós creemos que Deus quer, em nossa época, produzir um grupo de vencedores. Que você seja um vencedor. Seja vencedor em seu matrimônio, em primeiro lugar. Se você, como marido, aprenda a cambiar. Permita que a vida de Deus cambie você. Se você é a esposa, permita que a vida de Deus quebre sua dureza, quebre sua natureza fuerte. Deus quer nos cambiar. Deus, se você é um irmão que sirve com ele, outro irmão e tem problema, Deus quer trabalhar em cada um de nós, para que, por final, Deus tenha realmente um grupo de pessoas maduras, edificadas, para poder trazer o reino de Deus de volta. Derramos nossa niñez. Amém? Muito mais. Uma vez reconciliado por la muerte de su Hijo, muito mais. Seremos salvos por sua vida. Muito mais. Amém. Aleluia.